Olá, meu nome é Samuel Aguiar, sou médico especialista em cirurgia oncológica e eu queria conversar com vocês alguns minutinhos sobre um assunto que veio à tona algumas semanas atrás a partir de uma publicação norte-americana. O assunto é: com que idade devemos começar de fazer rastreamento para câncer coloretal, câncer do intestino? Antes de tudo, vamos rever alguns conceitos. O que significa rastreamento? Rastreamento significa ir atrás de casos novos de uma determinada doença em uma população assintomática, entre indivíduos, pessoas que não têm sintomas nenhum. Então, normalmente é um governo federal, estadual, municipal ou mesmo uma grande empresa que promove uma ação, uma série de estratégias e convida essa população que está assintomática, sem queixa nenhuma, para fazer testes para tentar diagnosticar casos novos de uma determinada doença. Com que objetivo? Fazer diagnóstico precoce e aumentar a chance de cura dessa doença. Em que situações isso se aplica? Algumas perguntinhas têm que ser respondidas. Primeiro, essa doença tem uma incidência suficiente que justifique essas estratégias que normalmente são caras? Para câncer coloretal, a resposta já é sim. É o quarto câncer mais incidente do mundo, terceiro entre homens, segundo entre as mulheres, o segundo câncer que mais mata no mundo. Aí cabe uma ressalva que no Brasil essa distribuição é heterogênea. O Brasil é um país grande, continental, e nós não temos esse comportamento igual no país inteiro. Temos sim regiões de incidência muito alta, que são as regiões sul e sudeste. E temos regiões de incidência muito baixa, como a Amazônia, por exemplo, onde não se justifica uma estratégia cara como essa. A segunda pergunta é: se eu fizer diagnóstico precoce, eu de fato consigo aumentar as chances de cura? Para câncer coloretal também a resposta é sim. Nos Estados Unidos, a mortalidade por câncer coloretal vem diminuindo drasticamente nas últimas décadas a partir de implemento de estratégias de rastreamento e, claro, a melhoria e a melhora do tratamento. O tratamento vem evoluindo e vem melhorando também nos últimos anos. A próxima pergunta é: a incidência justifica, nós temos exames que a detecção precoce da doença aumenta a chance de cura. Terceira pergunta: temos exames capazes de diagnosticar precocemente câncer coloretal? Sim, temos. Eu vou comentar com vocês as duas estratégias mais utilizadas, os tipos de exames mais utilizados no mundo todo. O primeiro são exames de fezes, onde se busca sangue oculto, ou seja, traços de sangue nas fezes que não são visíveis a olho nu. Esses testes são amplamente difundidos, de fácil realização e relativamente baratos. São chamados de teste de sangue oculto nas fezes. Se um teste desse vier positivo, não significa que você tenha câncer. Significa que você deve fazer a colonoscopia. E essa sim é a segunda estratégia que eu ia comentar. A colonoscopia é um exame invasivo que filma o intestino grosso por dentro e pode realizar biópsias ou remover pólipos intestinais. A colonoscopia e a remoção de pólipos é a estratégia mais eficaz na prevenção de câncer de intestino. Mas é um exame invasivo, é um exame caro, requer uma sedação, requer uma anestesia. E, apesar de ser baixo, existe sim riscos de complicações. A estimativa é que em cada 1000 exames realizados, nós podemos ter até 15 complicações. Né? Então, 15 complicações para cada 1000 exames realizados. Portanto, é um exame seguro, baixíssima taxa de complicação, mas isso não pode ser desconsiderado como nós colocamos estratégias para aplicação em grandes populações. E temos ainda mais uma pergunta, né? Se esses exames são de fácil acessibilidade e de fácil reprodutibilidade em grandes populações. Aí aqui em câncer coloretal a situação começa a ficar um pouco mais complicada, porque você envolve um exame invasivo, que é a colonoscopia, e caro. Vamos voltar à nossa pergunta. A idade para início desses programas de rastreamento. Atualmente a idade preconizada, até pouco tempo atrás, era de 50 anos. Por que 50 anos? Porque é quando realmente começa o pico de incidência. O pico de incidência para câncer coloretal é ao redor dos 60 anos. Antes de 50 anos, era uma doença ainda rara.
O problema é que um fenômeno vem acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos e muito bem documentado, que é o aumento da incidência de câncer coloretal nessa faixa etária mais jovem, com menos de 50 anos. E isso vem preocupado essas agências norte-americanas. Se, por um lado, a incidência de câncer coloretal vem caindo drasticamente naquele país, na faixa etária acima de 55 anos, em razão dos programas de prevenção, por outro lado, no sentido contrário, a incidência vem aumentando entre as pessoas mais jovens. E é isso que levou essa agência norte-americana, a American Cancer Society, há 2 semanas atrás, numa publicação importante, a recomendar a antecipação para 45 anos na idade para se começar a fazer rastreamento. Isso se aplica na nossa realidade? Isso se aplica ao Brasil? O primeiro é que nós não temos ainda a confirmação, a partir de dados brasileiros, de que esse fenômeno esteja se repetindo no Brasil. Nós não sabemos se está havendo de fato um aumento na incidência de câncer coloretal entre os mais jovens. É até possível que sim, porque nós importamos de países mais industrializados um estilo de vida que é sim considerado de risco para câncer coloretal. Que estilo de vida é esse? Sedentarismo, dieta desregulada com consumo excessivo de carne vermelha, principalmente as carnes processadas e os embutidos, e baixo consumo de frutas e verduras, e baixa atividade física. Esse conjunto de comportamentos é considerado sim e comprovadamente um aumento de risco para câncer coloretal. E é uma das explicações mais fortes para esse fenômeno que vem acontecendo nos Estados Unidos. Esse comportamento, que algumas décadas atrás era mais atribuído, mais observado entre adultos, passa a ser agora das crianças. Nós vemos agora a obesidade ser um problema sério entre crianças, sedentarismo entre as crianças e dietas desreguladas entre crianças e adolescentes. Possivelmente, essa é uma hipótese, mas muito forte, de que isso esteja antecipando a idade de aparecimento de câncer coloretal nos Estados Unidos e talvez na Europa. Não temos certeza de que isso esteja acontecendo no Brasil. Então, vale a nossa preocupação. A idade continua sendo de 50 anos para início do rastreamento, mas não custa nada. Se você está ali naquela faixa etária entre 45 e 50 anos e já vai no seu médico fazer um check-up, não custa nada já começar a rever câncer coloretal, principalmente se você na sua vida não teve uma vida muito saudável, com baixa atividade física, com consumo excessivo de carnes vermelhas e de embutidos. Eu queria só reforçar mais 2 coisas. Essa idade é para pessoas sem sintoma nenhum, sem nenhuma história na família. História familiar de câncer é importante sim. Não é comum, o câncer coloretal hereditário é relativamente raro, mas é importante. Então, se você tem caso na família de câncer coloretal ou alguém na sua família teve câncer com menos de 50 anos, você deve procurar um especialista e fazer um aconselhamento genético. Outro ponto importante é o seguinte: tudo que nós estamos falando, em termos de prevenção e rastreamento, é entre pessoas assintomáticas. Se você tem sintomas que incluem sangue vivo nas fezes, fezes escurecidas, hábito intestinal que era irregular e de repente mudou, dor abdominal e perda de peso, você tem sintomas. Não necessariamente você tem câncer, mas você não se encaixa mais em prevenção. Você deve procurar o seu médico e investigar por que esses sintomas estão acontecendo. Então, obrigado pela atenção de vocês, espero ter contribuído com alguma coisa e até a próxima.